Seja mais uma vez bem-vindo, que bom que você está com a gente. Chega mais porque está começando o seu programa, o seu Conexão Jovem, o programa onde você tem voz e tem vez, Mas né, que Chapolin? animação, hein, Bianca? Pô, é ó, isso aqui, ó, aí. pra você hoje, 7 de setembro, já tô no espírito aqui militar, viu? Porque 7 de setembro lembra muito pra mim desfile militar, não sei pra você. É cultura já do brasileiro, Cultura, né? exatamente. De ir aí domingão, ou domingão não, porque hoje é segunda-feira, né? Mas no feriado, eu achava demais tranquilo, aquilo. ir lá, levantar de manhã e assistir o desfile na cidade. Eu até lembro, Bianca, quando eu era criança, eu fazia parte do Desbravador, que é como se fosse o escoteiro aqui da Igreja Adventista. E eu tocava corneta na banda Você não tocava os tambores, assim? Não tinha habilidade para aquilo, não. Me colocaram na corneta, que era onde ninguém queria ir. Me mandaram pra lá, mas tocava bem, viu? E do Chapolin toca gaita, viu, gente? Quem sabe um dia aqui ele vai tocar no Conexão. Um dia a gente vai tocar, sendo violão e na gaita. Pois é. E aí, as redes sociais estão abertas para você participar, né, Chapolin? Com certeza, o nosso Facebook /Conexão Jovem, você pode entrar lá, mandar Oficial. Oficial. Não é o genérico, é o oficial. Você pode entrar lá, mandar seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, ou de repente, se você tem uma reclamação para fazer da gente, pode também, Bianca? Não tem crise aqui com a gente não fica doidinho não, pode escrever aqui pra gente. Eu fico sentido às vezes, Você fica? Não, mas passa, gente. Eu aceito. Facebook.com/Conexão Jovem Oficial. E aí, você sabe o que aconteceu no dia 7 de setembro? E aí o nosso assunto vai começar. E a gente quer saber também a sua opinião aí em relação ao dia 7 de setembro, né, Bianca? Que opinião? Se você sabe de fato o que aconteceu e que importância essa data tem para o Brasil. Hoje o Conexão volta para o ano de 1822. Volta aí no tempo. O analfabetismo era geral, nós estávamos falidos e de cada 3 brasileiros, 2 eram escravos. E o medo de rebeliões também era muito grande aqui no nosso país. Você sabe o que de fato aconteceu no dia 7 de setembro? Diz aí. 7 de setembro? Dia da independência do Brasil. O dia da independência do Brasil. Você acha que hoje os jovens eles estão antenados na história do Brasil? Não, muito pouco. É difícil encontrar gente que entende realmente o que foi e a história do Brasil. É a Proclamação da República? Não. É a Proclamação da República. Independência? Independência da República. Ah, esqueci. A independência do Brasil. 7 de setembro? 7 de setembro, independência. Você acha hoje que os jovens, as pessoas, os brasileiros estão antenados na história do próprio país? Acredito que sim, né? Perdeu um pouquinho daquela essência, né, de antigamente, das escolas e tal, mas acredito que a internet está aí para isso, né? Muito bem, independência do Brasil. Por que nós devemos entender a história do nosso país, do nosso Brasil? Qual a importância disso? De fato, hoje temos um Brasil mais independente? A pergunta que eu faço para você. Hoje o bate-papo será com Laurentino Gomes, jornalista e escritor da trilogia 1808, 1822, 1889, que você já conhece muito bem. É um amante do Brasil e um amante da história e está com a gente aqui hoje. Que legal! Que satisfação, hein, Bianca? Satisfação Satisfação gigantesca. Esse maringaense. Somos conterrâneos. Somos conterrâneos e eu sempre digo que é o seguinte... Repete de novo, de onde que é? De Maringá. Maringá. Gente, rapaz, eu não sabia que tinha tanta celebridade vindo de Maringá. É só coisa boa que vem de Maringá. Pois Chapolin, é, o e centro olha que eu da morei terra. lá 3 anos. Não, morei 5. Depois eu voltei, trabalhei mais 2 anos lá. E... Nós temos um plano para dominar o mundo, não é Não, verdade? eu já falei. Eu tô percebendo isso, Laurentino. Inclusive, vou falar em rede nacional que Laurentino e eu moramos na mesma rua lá em Santa Maringá. Joaquina de Vedruna. Eu morava na 840. Qual que era o número da sua casa? gente. Você lembra? Não lembro. Eu só sei que a sua casa ficava na parte asfaltada, a minha não. Muito legal te receber aqui. O Laurentino, jornalista de formação e escritor, agora profissão, né, Laurentino? Eu diria que eu não mudei de profissão, né? Eu mudei de formato. Eu sou jornalista, continuo a ser repórter. Antes eu fazia jornal e revista, agora eu faço livro-reportagem. Mas a técnica, a forma de trabalhar, de investigar, ela é basicamente a mesma. O que mudou é o prazo de fechamento. Antes eu fechava um jornal por dia. Agora eu posso fazer um livro a cada 3, 4 mídia, anos. Né? Isso também. Antes Isso você fazia um melhorou jornal muito. impresso, talvez, agora... Então eu posso trabalhar com mais tempo, com mais profundidade. Bom, né? eu vou mostrar aqui rapidinho. Esse aqui é o 1822. Dá uma... Sucesso de venda. Sucesso de vendas aqui. Para onde que eu mostro? Aqui? Bom, esse livro aqui é meu, já está autografado
porque eu sou fã do Laurentino Gomes. Já li a trilogia, é muito legal, 1808, 1822, 1889, falando da proclamação da República. E já para a gente falar sobre o dia 7 de setembro, né, vamos falar de 1822, hoje, dia 7 de setembro, Laurentino, pessoal aí já foi ver desfile, muitos, né, até tem essa folguinha aí, mas não entendem de fato o que foi o dia 7 de setembro de 1822. E eu quero que você coloque aqui pra gente já de cara, porque a proclamação ali, a independência, né, o grito de independência que a gente conhece, todo pomposo, do Dom Pedro e tal, as margens do rio Ipiranga, mas na verdade não foi tão pomposo assim, né? Parece que o Dom Pedro teve uma dor de barriga no dia. Como é que foi isso? É verdade. A história tem muito mito, né? Ou seja, como a história ela forma a identidade nacional, às vezes a gente olha para o passado com um caráter mais épico, mais garboso, mais limpo do que ele realmente foi. E o dia 7 de setembro, ele amanheceu nublado em Santos. Por volta das 5 da manhã, o Dom Pedro, que tinha ido inspecionar as fortalezas no litoral, se levantou e num grupo de meia dúzia de pessoas começou a subir a Serra do Mar. E ele realmente estava com dor de barriga, ele tinha comido alguma coisa nos dias anteriores que provocava esse desarranjo intestinal. Ou podia ser também a água contaminada das bicas que alimentavam as mulas na Serra do Mar. Mas o fato é que, ao chegar em Cubatão, ele estava de tal forma prostrado que ele não conseguia subir a serra. Então, uma senhora preparou um chá à base de folhas de goiabeira, que até hoje é um medicamento usado para distúrbio intestinal. Isso deu um ânimo novo para o Dom Pedro e ele continuou subindo a serra. Por volta das 4h30 da tarde do dia 7 de setembro, ele já estava no Planalto Paulista, perto de São Paulo, quando chegou às pressas do Rio de Janeiro um correio, que era um funcionário despachado pelo José Bonifácio de Andrade Silva, para avisar o Dom Pedro que as cortes constituintes em Lisboa exigiam que ele voltasse para lá, desautorizavam tudo que ele tinha tomado, as decisões em favor do Brasil nos meses anteriores, e o tratavam com grande desrespeito. Então, ele parou mais uma vez, é engraçado, porque tem um companheiro dele, que é o Coronel Marcondes, de Guaratinguetá, e ele usa uma semântica para relatar a situação do príncipe. Ele diz que, de tempos em tempos, o príncipe apeava da sua montaria para prover-se, ou seja, ele ia para o matinho, ele realmente estava com dor de barriga. Ele não estava num cavalo alazão, não era um cavalo, ele estava num animal de carga, que era a forma correta de subir a Serra do Mar, mas ao receber esse correio, uma estrada muito difícil, você não conseguiria subir num cavalo alazão. Talvez poderia até ser uma mula, não sei se... Porque a mula é muito boa de... Provavelmente uma mula. As testemunhas falam numa besta baia, que pode ser um cavalo assim de carga, um animal de carga, mas não necessariamente uma mula. Bem o... Exatamente. E outra coisa, ele não estava vestido como um príncipe real, como aparece no quadro do Pedro Américo. Ele estava vestido como um tropeiro. Você imagina viajar naquelas épocas. A gente vê as imagens, né, dessa época, assim, parecia que toda o cara estava lá com a e tal, né? Não foi bem assim. Aquela guarda da independência, que aparece fazendo um semicírculo, todo mundo com penachos e uniformes impecavelmente limpos, também não existia. Eram tropeiros do Vale do Paraíba, sertanejos que acompanhavam o príncipe regente. Mas a cena é importante, sim. Ali ele proclama oficialmente a ruptura formal de Portugal e Brasil. É isso que eu ia perguntar até para você, porque de fato não foi toda essa pampa toda, mas não tira o significado e a importância do dia 7 de setembro. Eu acho assim, o fato do Dom Pedro estar com dor de barriga, montando um animal de carga, não estava vestido como um príncipe, estava coberto de poeira ou de lama, suado, sujo. Isso não tira a importância da cena. A cena, eu diria até que ela foi mais brasileira do que a história oficial tentou contar até hoje. Quando você olha o quadro do Pedro Américo, parece que é o Napoleão Bonaparte, é uma cena europeia, é uma cena francesa, austríaca, alemã. Não, foi uma cena brasileira, e a independência brasileira. Portanto, ela é mais nossa do que parece, né? Da Europa, de fato. Bom, e a nossa repórter, a Rafaela Martins, preparou um material muito legal para esse espaço aqui no Conexão.
O programa de hoje está em clima de folga, isso porque 7 de setembro é um feriadão. Mas eu pergunto para você que está em casa de pernas pro ar, descansando, você se lembra o que é comemorado neste dia? De setembro se comemora a independência do Brasil ou proclamação da República? Proclamação da República, eu acho. Independência do Brasil? Proclamação da República. 7 de setembro é... Não faço ideia. Ah, você jura que vai perguntar isso? Dia da Independência? A independência. A proclamação da República? Independência do Brasil. Não sei. Independência do Brasil? Independência? Isso, né? Independência do Brasil? Dia da Independência? 7 de setembro, dia da Independência. Quem proclamou a independência do Brasil? Não foi Pedro. Não foi o Pedro, né? Pedro Álvares. Dom Pedro. Ai, meu Deus, eu esqueci. Eu sei, mas eu esqueci. Dom Pedro I. Foi Dom Pedro. Dom Pedro I? Pedro Álvares Cabral, Marechal Deodoro da Fonseca ou Dom Pedro I? Dom Pedro? Pedro Álvares Cabral? Dom Pedro I? Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares? Não, então é quem? Eu não sei. Cabral. Muito bem, 7 de setembro é o dia da nossa independência, da independência política do Brasil. Por que independência política? Porque antes dessa data, 7 de setembro de 1822, nós não éramos uma nação politicamente constituída, éramos colônia de Portugal. E a partir, portanto, de 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência. Culturalmente falando, eu acho que as escolas, não é, o ensino de história e toda a sociedade precisa preservar também essa memória do ponto de vista positivo, não é? Porque na história você encontra, você detecta, você localiza os grandes feitos, os conflitos, as tensões, a formação do Brasil, a formação da cultura brasileira, não é? Confesso que já relembrei o que se comemora no dia 7 de setembro e espero que você também. Mas o programa ainda não acabou, então dá tempo de participar com a gente pelas redes sociais. Um beijo e até mais. Beleza, Rafa, obrigada aqui pela sua matéria. Foi especial, foi um momento aqui que a gente pôde entender algumas coisas também nesse dia 7 de setembro. E aí, qual é a importância da gente conhecer a história do nosso Brasil, do nosso país? Diz aí, dê a sua opinião, entre em facebook.com/Conexão Jovem Oficial, temos também o nosso Instagram, @PGConexão, estamos no Twitter e ainda no nosso WhatsApp, que é o 12-981567416, né, Chapolin? Com certeza, já estou aqui esperando o seu comentário, a sua participação e a sua pergunta aqui para o Laurentino também, tá bom? Muito bem. Laurentino, a gente ouve muito falar, desde criança eu ouço muito falar, e você tirou uma coisa que tinha na minha cabeça, que o Dom Pedro com aquela farda e tudo, você tirou esse sonho da minha cabeça, de quando eu era criança, nessa imagem. Tirou o encanto, Chapa? Tirou o encanto, mas enfim, lamento muito. Quem era esse Dom Pedro, né? Quem era essa figura que a gente ouve tanto falar sobre ele, estuda tanto sobre ele? O Dom Pedro, para mim, é um personagem fascinante, porque ele chega ao Brasil com 9 anos, ele nasceu em 1798, acompanhando o pai e a mãe que tinham fugido de Portugal, fugindo de Napoleão. O pai e a mãe já não moravam juntos desde 1804, então era uma família muito fragmentada, muito dilacerada pelas divergências. A mãe foi morar em Botafogo, o pai foi morar no Palácio de São Cristóvão. E esse jovem Dom Pedro, adolescente, cresceu meio à solta nas ruas do Rio de Janeiro. Ele tinha uns amigos muito desqualificados, como o Chalaça, que era o alcoviteiro do Dom Pedro, arranjava mulheres para ele. Eles vendiam cachaça produzida num alambique lá na Fazenda Real de Santa Cruz. O Dom Pedro comprava cavalos comuns, botava o selo da Real Fazenda de Santa Cruz e vendia pelo dobro do preço, porque parecia que era da cavalaria real. Mas aí, na véspera da independência... Né? Então, ele é criado meio solta, mas o interessante é que, na véspera da independência, esse jovem príncipe de 20 e poucos anos, 22 anos, 23... Ele tinha esse título, príncipe. Ele era príncipe regente. Ele fica sozinho no Brasil, submetido a uma pressão poderosa, porque o pai vai embora para Portugal, o Dom João volta para Lisboa, em 1821, e deixa esse jovem Dom Pedro, sem experiência política,
Um homem sem alianças firmes aqui no Brasil, com a responsabilidade de, na prática, conduzir o processo de independência do Brasil. Você lembra daquela frase, né, que o Dom João fala para ele: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar, do que para qualquer um desses aventureiros. O que o Dom João está dizendo? A independência vem aí, faz você a independência do Brasil e impeça que se torne republicano. Basicamente isso. Exatamente. O pai, o João VI, o pai de Dom Pedro, ele preparou o caminho, deixou ali um legado para que, de fato, o príncipe regente pudesse ter ali as chaves Mas é interessante mãos, né? porque em 1821, 1822, as cartas que eles trocam, pai e mãe, ou papai e filho, mostram um jovem completamente assustado, ao ponto do Dom Pedro pedir demissão do cargo. Ele fala: olha, esse cargo aqui ainda vai me matar. Eu peço a vossa majestade, que é assim que ele tratava o pai, que me dispense desse emprego e me leve de volta para Portugal. Olha o susto desse jovem príncipe e tal. Mas aí ele encontra alguns aliados que passam a tutelá-lo, vamos dizer assim. Uma é a própria mulher dele, a princesa Leopoldina, que era uma mulher muito bem treinada, muito experiente e tal. Que ela vinha da corte de Viena, era uma princesa muito bem educada. E ela passa a orientar o marido, junto com José Bonifácio de Andrade Silva, santista, paulista de Santos, que é um homem muito experiente, tem um projeto de Brasil e também serve de um segundo pai para o Dom Pedro. E ele se torna o herói da independência do Brasil nas margens do Ipiranga no dia 7 de setembro. Agora, é um homem cheio de contradições. Ele é um homem que, ele aparentemente é um pai muito cuidadoso, muito amoroso, cuidava dos filhos. Vários filhos, mas né? ele teve um monte de filhos bastardos. Ele teve 18 filhos bastardos. Só com a Leopoldina foram 9, 8... Ele teve vários filhos com a Leopoldina, mas depois ele teve filhos com a Marquesa de Santos, com a irmã da Marquesa de Santos, com atrizes, com uma freira no Convento da Esperança, nos Açores. Mulherengo. Então ele era um homem muito mulherengo, muito boêmio e tal. Outra contradição é que ele tinha um discurso liberal, mas uma índole autoritária. Então ele convocou uma constituinte em 1822 para fazer uma nova Constituição. Quando essa Constituinte não se submeteu aos seus caprichos, ele fechou a Constituinte e decretou uma Constituição sua, mas muito liberal. Então, observe essa contradição. E, além disso, o que me encanta também é que essa aura do herói da independência vai se desfazendo muito rapidamente, né? Ele se envolve com a Marquesa de Santos, a população não aceita, era um país muito conservador, muito católico, e não aceita aquele escândalo público. E, então, ele vai murchando até ser expulso do Brasil em 1831. Isso é interessante, Bianca, porque assim como você comentou, né, o fato dele estar com aquele problema de saúde não tirar a importância do grito de independência e o fato dele ser quem ele foi, como você está contando fatos que eu nem sabia, né, do caráter dele, pessoais que não demonstram um grande líder e tal. Mas isso não tira a importância de quem foi Dom Pedro I, a importância dele para o Brasil. Agora, uma coisa é indiscutível, ele era um homem muito corajoso. Claro. Ele fez a independência do Brasil, enfrentou Portugal, fez a Guerra da Independência, ganhou a independência da Guerra da Independência. Depois, quando ele abdicou, voltou para Portugal, enfrentou uma guerra longa contra o irmão, Dom Miguel, que havia usurpado o trono, ganhou a guerra e deixou um soberano de cada lado do Oceano Atlântico, Dom Pedro II no trono do Brasil e a Dona Maria II, filha dele, no trono de Portugal. Então, olha, e viveu só 35 anos. Pois é. Impressionante. 35 anos e muita coisa ainda você vai conferir aqui no Conexão. Mas a gente precisa ir para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Oi, eu sou o Regis Terêncio, de Campinas. Eu tô aqui para dizer que eu sigo o programa Conexão no Instagram, @PGConexão. Segue lá.